Boa noite a todos. Nós queremos, nesse momento de culto, celebrar o nosso Deus, adorar o nosso Deus. Nós queremos cantar louvores, teremos momento de oração, de entregar a nossa vida ao Senhor. E ainda que nós estejamos em casa, talvez com algumas distrações, mas que você possa nesse momento separar essa 1 hora, 1 hora e meia que nós estaremos juntos aqui online para adorar a Deus de todo o seu coração. Que nós tenhamos um momento precioso, ainda aqui em casa, ainda que não podemos nesse momento estar reunidos aqui na igreja, mas nós queremos louvar a Deus da mesma maneira. Nós teremos até o dia 1º de março, pelo menos, o decreto em vigência, em que nós não podemos nos reunir presencialmente no templo, mas que nesse momento você possa também fazer a sua parte com os cuidados e não deixar de buscar a Deus por esse motivo. Nós queremos nesse início de culto cantar a música que diz: Senhor, te quero, eu quero ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o nosso coração esteja aberto para ouvir e também disposto para obedecer. Amém? Senhor, te quero.
Nós damos graças ao nosso Deus por esse tão grande amor que se revela a nós a cada dia. E nós podemos contar com a sua presença em nós, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, nós podemos ter a certeza que Ele está conosco e não nos abandona. E nesse momento nós ainda queremos cantar a música que exalta o nome do nosso Deus e diz que somente Ele é Deus, somente Ele é Senhor. O trono do Senhor é o céu. E nós queremos nesse momento, além de reconhecer essa grandeza do nosso Deus através da canção, também ter um momento para entregar as nossas ofertas e os dízimos. Nós temos agora somente a opção do depósito online. Se você tiver a sua conta online, você pode fazer a transferência de casa mesmo, sem ter que se deslocar. E aí existem as opções da transferência, ou através do Pix, ou através do QR Code que vai aparecer ali na sua tela. E que nós possamos também agradecer a Deus pelo sustento que Ele nos dá e retribuir um pouco daquilo que nós recebemos através das ofertas e dízimos que são levantados em gratidão ao nosso Senhor. Vamos cantar? Sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Sempre assim, tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor,
queremos orar nesse momento, primeiramente agradecendo pelas bênçãos do Senhor, por aquilo que Ele já fez, que Ele realizou, né? A gente orou pela minha família que estava com Covid, todos passaram muito bem por essa doença, graças a Deus. Motivo de oração pelo pastor Márcio, lá de São Lourenço, que está com a família também. Passaram dias bem difíceis por causa do coronavírus. E também orarmos pelo pastor Fernando Brandão, de Junta de Missões Nacionais, que com a família está também passando por esse momento. Junto deles, muitas pessoas têm passado por dias difíceis por causa dessa doença. Nós sabemos que a nossa região tem estado com os hospitais lotados e a situação tem se tornado bem grave. Nós queremos orar. Ore comigo aí de casa, onde você está, feche teus olhos. Coloque também ao Senhor os teus motivos de oração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos abençoa e cuida. O Senhor é por nós e o Senhor nunca nos desampara. Senhor, eu quero te agradecer porque tantas pessoas foram já cuidadas pelo Senhor, passando pelo coronavírus, Senhor. Tantas pessoas têm sido curadas dessa doença, Deus, e vencido ela, Pai. Mas tantas outras também têm perdido pessoas queridas e têm passado dias difíceis, Senhor. Eu oro para que o Senhor console esses corações, fortaleça e abençoe as equipes médicas de segurança do nosso estado e do nosso país. Senhor, abençoe para que logo nós tenhamos uma solução para essa doença, Pai. Que a vacina seja de fato eficaz e que logo muitos possam ser vacinados e que este perigo passe, Senhor. Que logo nós possamos nos reunir presencialmente novamente, Pai. Que logo, Senhor, esse momento também passe, mas que nós possamos ser cuidados por Ti, ó Senhor. Eu oro por irmãos e irmãs que têm passado por doenças e espera, Senhor, de diagnósticos que estão complicados. Lembro da irmã Marlene Vescovi, Senhor, que sempre tem enfrentado lutas, Deus, com as suas dores, Pai, e enfermidades. O Senhor também console e cuide dela, Pai, do seu esposo, da sua família. Tantos outros, Senhor, que têm passado por lutas em casa, Deus, com os seus filhos, com o seu casamento, que o Senhor possa vir e agir, Deus, de maneira preciosa e especial. Senhor, fala aos nossos corações, nos abençoa, Senhor. Que nós possamos realmente ouvir a Tua voz e que o Senhor nos transforme a cada dia para sermos mais parecidos contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor, recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade, de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é, Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor,
majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Nós estamos falando nesse mês sobre o tema orações perigosas. Espero que Deus já tenha falado com você ao longo dessas mensagens. Hoje nós vamos falar sobre isso. Fale comigo, Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse mês também eu tenho trazido algumas sugestões de livros para você ler a respeito de oração. E o livro que eu quero trazer hoje já é um livro antigo, da década de 90, do pastor chamado Sammy Tippit. Talvez aí na tela já tenha a nova edição que saiu desse livro, que o nome é Fator Oração. Você quer um livro que tenha grandes histórias do agir do Senhor através da oração, histórias recentes, mais recentes, né, da época da União Soviética e do agir de Deus ali naquela região. Leia esse livro, Deus com certeza vai falar com você, né, do pastor Sammy Tippit. Ele tem outros livros também, com inúmeras experiências de evangelismo, de oração e do poder de Deus, do agir do Senhor. Nós hoje vamos falar então sobre o tema Fale comigo, Senhor. Fale comigo. Nós falamos nos últimos domingos sobre sonda-me e quebranta-me. Essas orações, elas têm o objetivo de olhar no profundo do nosso coração e de encontrar aquilo que está guardado lá no fundo. E aí o Senhor pegar e quebrantar a nossa vida, o nosso coração. E nos fazer então pessoas novas, que podem agir e seguir aquilo que o Senhor deseja. E a oração de hoje, fale comigo, Senhor, pode não parecer uma oração perigosa. Talvez você olhe e diga assim, puxa vida, mas o Senhor falar comigo, uma oração perigosa, isso vai ser maravilhoso. Talvez Deus nunca tenha falado com você. Você nunca tenha entendido o direcionamento de Deus ou aquilo que Ele quer falar contigo. Realmente isso é maravilhoso, mas nós vamos perceber que é um grande desafio, porque aquilo que o Senhor fala conosco, nós precisamos cumprir e fazer. Samuel era um servo do Senhor desde o seu nascimento.
A mãe de Samuel era uma mulher de oração. Aliás, o nascimento dele foi porque ela orou ao Senhor e buscou a ajuda de Deus. E Deus respondeu a sua oração fervorosa. Samuel foi dedicado desde criança, muito pequeno, a servir ao Senhor, viver no templo, ficar lá e trabalhar na obra do Senhor desde muito pequenininho, 4, 5 anos de idade. E agora, no texto que nós vamos ler hoje, nós vemos Deus falando com Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, dos versículos 7 até o 10, nos dizem assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli, entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus falou com Samuel naquele momento. Porém, o que Deus trouxe a ele não foi uma mensagem fácil. Está na sequência do texto que nós não vamos ler agora. Não foi algo agradável de se ouvir. Mas, se a gente começar a pensar, e nós podemos pensar juntos agora, quando foi que Deus falou com alguém, quando foi que Deus levou uma mensagem a alguém, que foi algo fácil de fazer? Para um pouquinho agora, lembra do que Deus falou com os personagens da Bíblia. Você consegue lembrar de Noé? Um dia Deus chegou e falou com Noé e disse assim: Noé, eu vou inundar toda a terra com água. Construa uma arca. Puxa vida. Se Deus chegasse para mim ou para você e dissesse: construa uma arca, talvez seria a mesma coisa que Noé sentiu. O que é uma arca, Senhor? Naquela época nem chover não chovia. Era tudo novo. Mas Deus deu a ele uma tarefa: construa uma arca. Nós podemos lembrar ainda de Jonas. Deus chega para ele e diz: vá para a pior nação que existe. As pessoas mais malvadas que tem, as pessoas que são mais violentas, e fale a elas sobre arrependimento. Podemos lembrar de Maria, a mãe de Jesus. Ela ainda uma jovem, virgem, noiva. Deus chega a ela e diz: você vai ficar grávida e vai dar à luz ao Salvador. Não são palavras fáceis. Não são tarefas tranquilas, que as pessoas ouviam e ficavam felizes, tranquilas com o que Deus falou. Cada vez que Deus fala com alguém, Deus dá uma tarefa, isso desafia a fé. Isso estressa, nos tira da zona de conforto, nos leva a fazer algo que nós não estamos preparados. E se você tem fé e coragem para orar: Senhor, fala comigo, saiba que Deus pode condenar você, Deus pode desafiar você, Deus pode pedir a você algo que parece completamente impossível de fazer. Porque fale comigo, Senhor, é uma oração realmente perigosa, que nos desafia a fazer algo para o Senhor. Mas com certeza, se nós fazemos essa oração, Deus vai aumentar a sua fé,
vai te ensinar a depender dele e viver com uma fé ainda maior do que você tem hoje. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, Samuel, quando recebeu essa palavra do Senhor, ele tinha, no máximo, 12 anos de idade. Um sacerdote começava a trabalhar no templo, servir ao Senhor com 25 anos. Mas Deus quis falar com um menino. E Samuel respondeu ao Senhor dizendo: fala comigo, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Deus não chegou para Samuel com uma notícia maravilhosa. Como a gente imagina que Deus vai falar com a gente e vai chegar e vai dizer mais ou menos assim: olha, Samuel, eu amo tanto você. Se fosse nos dias de hoje, né? Deus diria assim: ó, que eu vou pegar e vou transformar você num grande youtuber, um grande artista, as pessoas vão reconhecer você. Você vai casar com uma moça linda, que me ama. Você nunca vai passar necessidade, eu vou dar tudo o que você precisa. Deus não chegou para Samuel e falou algo assim. Deus deu àquele garoto de 12 anos uma mensagem difícil, algo muito complicado. Deus disse assim: Samuel, ele tem pecado contra mim, e o que ele está fazendo não está certo. Ele não teve o seu coração transformado e não levou as pessoas que estão ao redor dele a me buscarem como deviam. Por causa disso eu vou trazer julgamento sobre a casa dele e sobre o povo de Israel. E Deus falou para ele: eu confio em você para levar esta mensagem. Que mensagem dura e difícil, irmãos. Chegar para o sacerdote que cuidava dele e dizer que Deus não se agradava de como ele estava agindo e de como ele criou os seus filhos. Que mensagem dura e complicada. Um menino tão jovem precisou levar essa mensagem. E nisso a gente já vê o juízo de Deus sobre aquele povo. Isso era para mostrar a fraqueza, a letargia espiritual que os adultos se encontravam. Afinal de contas, qual adulto poderia ter levado essa mensagem? Todos eles estavam afastados do Senhor. E Deus levantou um garoto, um menino, que estava disposto a ouvir a voz dele. Por isso nós chegamos no segundo ponto. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Oração, na sua essência, é se comunicar com o Senhor. Deus, ele é nosso Pai. Nós podemos chegar com toda a confiança diante do trono da graça. E qualquer forma de comunicação que funcione, ela é uma via de mão dupla. É uma conversa. Não é simplesmente alguém falando, isso é um monólogo, só alguém falar. Mas comunicação tem dois lados. Por isso, oração não é só nós falarmos, mas oração é também escutar o que Deus tem para nos falar. E de fato, Deus faz muito mais quando eu escuto a Ele do que quando eu falo com Ele. Oração é pausar para ouvir o que Deus tem a dizer. Já imaginou que Deus pode estar olhando para você e dizendo assim: olha, já chega, eu escutei bastante já, eu quero agora responder para você, para um pouco e me escuta. Talvez Deus esteja dizendo assim: sim, eu já entendi as suas necessidades, eu sei o que você precisa, agora me escute um pouco, pare um pouco, me ouça. Deus nos ama, Ele quer nos guiar, e Deus está sempre falando conosco. Mas a grande questão é: você está escutando? Você está ouvindo a voz de Deus? Talvez uma pergunta que possa surgir no coração é: como que eu vou escutar a voz de Deus então?
Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? E primeiro de tudo, antes de qualquer outra coisa, lute para ficar quieto diante de Deus. O Salmo 46 vai nos dizer como experimentar a presença do Senhor. E logo no comecinho do versículo 10, o salmista diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Faça uma pausa, pare, fique quieto e você saberá que eu sou Deus. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso com frequência. Não é difícil a gente dedicar 1 hora ou mais para assistir Netflix ou algum outro serviço de streaming. Não é difícil a gente pegar e ficar rolando, nas redes sociais ali, vendo as postagens dos outros, 1 hora, 1 hora e meia, e quando vê o tempo passou. Ou ficar jogando, lendo um livro, ou fazendo uma outra atividade que você gosta. Não é difícil. O tempo passa. Mas quando foi a última vez que você fez uma pausa na sua vida? Desligou tudo ao redor para desfrutar da presença de Deus? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Mesmo agora, você está assistindo o culto de casa. Quantas vezes você já olhou no celular? Quantas vezes você já foi olhar uma postagem que alguém fez nas redes sociais? Ou respondeu uma mensagem? Talvez você não consegue tirar 1 hora, 1 hora e meia e desligar o seu celular para você prestar um culto ao Senhor. E toda hora você confere o celular para ver se chegou uma mensagem. Dá uma olhada numa postagem que algum amigo, alguma amiga fez. Você não consegue parar nem 1 hora, 1 hora e pouquinho, para prestar um culto ao Senhor. E a gente fica às vezes pensando, por que Deus não fala com a gente? Nós não estamos ouvindo. Antes de querer escutar a voz de Deus, aquieta o teu coração. Aquieta-se. Desliga o celular. Não olha para ele, deixa ele num canto. Ouça Deus falar com você. Para ouvir a voz de Deus, é necessário que a gente diminua o ritmo. É silenciar todo o barulho que tem em volta ao nosso redor, para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus. Mateus 6,6 vai dizer assim: mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em segredo, então seu pai que observa em segredo os recompensará. Quero ouvir a voz de Deus? Primeiro de tudo, aquieta o teu coração. Tira as distrações em volta e busca o Senhor. Você pode dizer assim, mas Felipe, eu vou ouvir a voz audível de Deus como Samuel escutou? Talvez. Mas Deus fala conosco principalmente através da palavra dele, da Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nela está contido tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Se você diz que não ouve Deus falando com você, muito provavelmente você não tem tirado tempo suficiente lendo a sua palavra. Deus vai nos falar principalmente através da Bíblia, palavra de Deus. Mas Deus também fala através de pessoas. Deus pode falar com você através de uma mensagem, de uma pregação, de um vídeo que você assiste, de uma música que você canta, que alguém escreveu, de um amigo ou uma amiga cristã que vão falar com você sobre algo que estão preocupados, de um líder da igreja. E mesmo que seja mais difícil, Deus fala com você também através do seu cônjuge,
marido, da esposa. Como é difícil quando aqueles que estão mais próximos de nós, o seu marido, a esposa, chegam e falam com você uma atitude que você precisa mudar. Uma busca maior por Deus que você precisa ter. Ou um pecado que você precisa abandonar. Lembre, Deus pode estar falando com você, usando o marido ou a esposa, o pai ou a mãe, para levar você de volta aos caminhos do Senhor. Deus também fala com você através das circunstâncias. Vai haver momentos da sua vida em que uma oportunidade aparece, que você estava orando por aquilo, e Deus te conduz a ela. Ou pode ser que o contrário também aconteça. Algo que talvez você queria muito, mas não deu certo. Foi uma oportunidade que Deus não permitiu que você vivesse. Deus pode abrir uma porta, como Deus também pode fechar uma porta. E depois você vai olhar para trás, mesmo com aquela oportunidade que você não conseguiu alcançar ou viver, e você vai ver que Deus estava conduzindo você, Deus estava agindo na sua vida, para que você então fosse poupado, protegido naquele momento. Deus fala com você também através do Espírito Santo. Quem tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, tem no seu coração o Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito Santo. E Ele vai te dirigir e te guiar. Às vezes, vem no teu coração um direcionamento, uma vontade, algo que você talvez nunca pensaria ou gostaria de fazer. Deus está dirigindo você. Só que você precisa saber que Deus nunca vai te dirigir, te direcionar a fazer algo que é contrário à palavra dele. Muitas vezes o Espírito Santo vai dirigir você para falar com uma pessoa. Ou às vezes você vai olhar e vai dizer assim, eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que fazer isso. E Deus te dirigiu para ser bênção na vida de alguém. Talvez ir em algum lugar, orar por alguma pessoa, ligar para ela, conversar com essa pessoa. Deus está te direcionando para orar. Há pessoas que acordam no meio da noite lembrando de alguém. Deus está te levantando para orar por aquela pessoa. Deus está te mobilizando para buscar a Ele em favor daquela alma, daquela pessoa. Mas como eu posso saber que é algo que Deus quer ou não? Eu vejo duas formas que dá para a gente saber bem claro. Primeiro é, se o que eu estou sendo direcionado a fazer, ou o que eu entendo que eu devo fazer, não é contrário ao que a Bíblia me diz que é certo. Deus nunca vai te dizer para fazer algo que é contrário à sua palavra. E em segundo lugar, sempre que o direcionamento for para ser bênção, para ser generoso, para ajudar alguém, isso é um direcionamento do Senhor. O inimigo nunca vai querer que a gente faça o bem para os outros. Sempre que é o direcionamento para você ser generoso, ofertar a alguém, ajudar alguém, o Espírito Santo está te direcionando a isso, para você fazer. Por isso então, Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai usar pessoas para falar com você, amigos, conhecidos, líderes. Deus vai usar também situações e o Espírito Santo para falar com você. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você vai ser capaz de saber se é Deus falando com você ou não. Samuel é interessante na história. Logo no comecinho do capítulo diz assim, Samuel não sabia que era Deus falando com ele, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Talvez no começo vai ser um pouco difícil de entender o direcionamento, a vontade do Senhor. Mas Deus vai falar com você e Deus vai te dirigir. Por fim, se Deus fala com você,
Esteja disposto a fazer o que Ele pede. Muitas vezes a nossa oração é uma lista pronta que nós chegamos para o Senhor. E nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, eu quero isso, isso, isso. Age dessa forma, daquele jeito, nessa situação, naquilo. É uma lista inteira. Mas e se ao invés de nós chegarmos a Deus com esta lista, nós chegássemos com uma folha em branco e disséssemos: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor deseja que eu haja, ou como eu devo fazer as coisas. Às vezes a nossa vida com Deus parece que chega num teto e não avança mais do que isso. Às vezes parece que a nossa vida com Deus está limitada. Deus nos incentiva a buscar algo mais do Senhor, a fazer algo que o Senhor se agrada. Deus quer que você tenha uma experiência maior com Ele. Por isso você pode orar e pedir: Senhor, me mostra. Senhor, me mostra o que eu posso fazer para avançar na minha vida de oração. Senhor, me mostra. Eu não quero mais só ir na igreja, Senhor, mas eu quero ser a Tua igreja, Pai. Senhor, casamento está passando por dificuldades. O que eu posso fazer para que eu ame mais o meu cônjuge? Senhor, me mostra como eu posso usar os meus dons e talentos para Te honrar e Te servir. Como eu posso ser mais generoso, como eu posso contribuir mais, me envolver mais na obra. Quem, Senhor, que hoje precisa de um encorajamento, Senhor, me mostra. Quando eu sair de casa hoje, Senhor, me mostra alguém que eu possa falar do Teu amor e do Teu cuidado. Alguém que eu possa abraçar com o amor de Jesus, levar a palavra de Deus. E depois que você pedir isso ao Senhor, escute. Ouça o que Deus está falando com você. Busque o que o Senhor deseja. Fique prestando atenção. Quando Deus falar, também fique certo de que você está pronto a fazer o que Ele pede a você. Pensa só no pequeno Samuel. Deus falou com ele. Deus deu uma responsabilidade, uma tarefa difícil. E ele assim cumpriu, transmitiu a palavra do Senhor. E foi um dos maiores profetas e sacerdotes que o povo de Israel já teve. O Senhor falava com ele. Quantos homens e mulheres ao longo da história bíblica ouviram Deus falando, tiveram grandes tarefas e fizeram o que o Senhor pediu. Gosto de lembrar da história da Amy Carmichael. Amy era uma menina ainda, uma jovem, e uma tarde, retornando de um culto que ela tinha ido, o culto pela manhã, e ela retornando para casa, ela vê uma senhorinha já encurvada, cansada, carregando um saco de lenha. Era inverno, pesado aquele saco. E ela e o seu irmão resolvem ajudar. E eles ficam todos sujos por ajudar aquela senhorinha. E enquanto eles estão auxiliando ela, uma senhora muito pobre, os irmãos da igreja vêm passando ao redor dela. E ela começa a ficar envergonhada porque ela está com a roupa bonita de domingo e a roupa fica toda suja. E ela ainda é uma adolescente, ela olha e diz assim: mas essa senhora está com um sofrimento tão grande. Eu preciso ajudá-la. Ali Deus tocou o coração da Amy, Deus falou com ela através daquela circunstância, daquela situação. E a Amy disse: eu nunca mais eu vou me envergonhar por ajudar alguém ou cumprir a vontade do Senhor. Deus alcançou o coração da Amy de uma maneira tão grande. Deus tocou o coração dela e levou ela para a Índia. Lá na Índia ela descobre uma situação terrível. Meninas ainda pequenas, 4, 5 anos, menores ainda, eram vendidas aos templos dos deuses hindus, dos deuses indianos. E ali naquele lugar, ela
começa a se entristecer. Aquelas meninas eram vendidas para se tornarem prostitutas cultuais. Tão jovens, venderem os seus corpos para um Deus qualquer ali. E ela, movida por aquele sentimento, por aquela tristeza, Deus fala com ela e diz: Amy, eu quero que você seja meu instrumento para libertar aquelas meninas. Quero que você seja o meu instrumento para levar do amor de Jesus a elas. E a Amy começa a ser movida pelo amor de Deus. Deus fala com ela, a Amy ora, e ela começa com uma casa, acolhendo uma menina desse templo que fugiu e foi levada até ela. E assim a Amy começa o seu trabalho entre as meninas e meninos órfãos ou desprezados da Índia. O tempo passa, ela consegue fazer um grande orfanato lá na Índia, onde ela cuida de bebês, de crianças que os pais não desejavam. E ela começa a ensinar do amor de Deus, e tudo ali começa a acontecer, e ela liberta pessoas. E a história dela é emocionante, porque Deus age de uma maneira tão grande na vida dela. Sempre a Amy é dirigida pela oração. As crianças chegam até ela de um jeito ou de outro. Ou Deus mostra a elas o lugar onde ela deve ir. E assim Deus vai cuidando. Deus fala com a Amy. Ela fica mais velha e por conta da limitação física dela, ela agora não pode mais andar pelo orfanato. Até o fim da sua vida, a Amy nunca casou. Ela nunca teve filhos dela mesma. Mas cada criança que chegava naquele orfanato, olhava para Amy e chamava ela de mãe. Chamava de mãe. E para aquelas tantas crianças, ela era uma mãe que cuidava delas. Quando a Amy não podia mais se locomover ou sair da cama, ela passava horas e horas deitada, orando ao Senhor e ouvindo Deus falar com ela. E ela deitava na sua cama, no seu quarto, lá naquele orfanato, sem poder se locomover, sem poder se mover ali. Mas ela orava, estava em contato com o Senhor. E Deus agia através da vida dela. Os diários da Amy estavam cheios de orações. E do lado havia a data do pedido e logo depois a data da resposta de oração do Senhor. Com idade avançada, a Amy morreu. E ela disse: eu não quero nada, nenhuma lápide, nada colocado ali. Mas ela gostava muito de passarinhos, né? E ela tinha uma gaiolinha com passarinhos no quarto dela para alegrar o dia. E ali mesmo, naquele lugar onde ela cuidava das crianças, em homenagem a ela, eles colocaram um bebedouro para os passarinhos, com apenas uma palavra escrita: mãe. Amy ouviu a voz de Deus. Amy foi movida pelo Senhor. Logo na sua juventude, quando ela era apenas uma jovem, Deus mostrou a ela que ela nunca deveria se envergonhar de fazer o que o Senhor mandava, de seguir os caminhos do Senhor. O que eu quero dizer para você é: se você quer ouvir a voz de Deus, esteja preparado também para fazer o que o Senhor te mandar. Deus quer falar com você. Deus quer transformar você num instrumento de bênçãos. Assim como tantas pessoas ao longo da Bíblia e também ao longo da história foram usados pelo Senhor para transformar vidas. Mas você precisa estar disposto a ouvir. Aquieta o teu coração. Silencia as vozes ao redor e escute a voz de Deus. Deus está falando com você, mas você está escutando. Essa oração é perigosa, porque se você ouvir a voz de Deus, você não vai poder permanecer como você está. Você vai ter que se levantar e agir. Que Deus fale com você.
Ainda essa semana que você possa silenciar as vozes, silenciar o teu celular, as demandas que tem ao redor e buscar ao Senhor. Eu quero orar com você. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Tantas vezes, ó Pai, o mundo ao nosso redor está cheio de vozes, Senhor, que tiram o nosso foco do Senhor. Há tantas atividades, há tantas coisas, há tanto entretenimento, Senhor, que muitas vezes nosso ouvido está surdo a escutar, Senhor, a Tua voz. E nós não conseguimos te entender, Senhor. Pai, nos ajuda a te escutar, a te seguir e te servir, Senhor. E quando nós ouvimos a Tua voz, Pai, que nós não permaneçamos do mesmo jeito, mas que quando ouvirmos a Tua voz, o Senhor nos leve a fazer e viver a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, não nos deixe como estamos, Senhor. Nos leva a uma vida mais profunda. Nos leva a viver de uma maneira que nós escutemos a Tua voz todo dia, Senhor. Através da Tua palavra, das circunstâncias, de pessoas. Que o Senhor nos dirija, nos guie. E que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Assim fala conosco, Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento. Esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento,
Para finalizarmos o nosso culto, deixar alguns breves avisos. Até o final desse mês, nós estamos recolhendo as doações para Nonoai. Um grupo de venezuelanos está chegando para trabalharem naquela região. E a Igreja Batista de Nonoai tem assistido, cuidado desses venezuelanos. E eles precisam do nosso apoio. Se você quer doar roupas, roupa de cama, toalhas, alimentos também não perecíveis, no início do mês de março, nós iremos até lá levar essas doações para a igreja. Você pode trazer diretamente aqui na igreja, ou também entregar para a irmã Pedrina ou para Maria Chons. Também temos o decreto municipal, e tanto aqui de São Miguel do Oeste, como Descanso e São José do Cedro, em que nós não podemos realizar nenhuma atividade presencial até o dia 1º de março. O decreto não sendo prorrogado, naquela semana mesmo, na primeira semana de março, nós retomamos as atividades presenciais. Porém, enquanto não chegamos nesse dia, nossas programações vão ser online. Sexta-feira, nós temos os nossos adolescentes, que são transmitidos pelo Instagram, que está na nossa descrição ali, teens, teens, _PIBSMO. No sábado, nossos jovens também são transmitidos pelo Instagram da Juventude Lighthouse. E no domingo, nosso culto vai ser somente online, através do YouTube e do Facebook da nossa igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família e que essa semana seja conduzida pelo Senhor. Não deixe de orar. Jejue, ore, faça as orações perigosas. Peça, Senhor, fale comigo. E então tenha coragem de seguir e cumprir o que o Senhor falar com você. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.